Café? Bom, gente, no último vídeo eu enrolei pra caramba pra fazer a introdução do vídeo, acabou que deu mais de 1 minuto e meio pra introdução. Então nesse vídeo eu vou direto ao ponto e vamos direto pro vídeo e é isso aí, vamos dar. O cinema desde sempre proporcionou pra todos nós grandes aventuras e histórias dramáticas que ficaram pra sempre marcadas na nossa cabeça. Apesar disso, alguns filmes conhecidos por terem mensagens positivas e lindas possuem algumas histórias bizarras e até mesmo macabras. Vem conhecer algumas histórias macabras envolvendo o backstage de alguns filmes infantis que provavelmente marcaram a sua infância. A Viagem de Chihiro é uma animação japonesa do lendário estúdio Ghibli, dirigida por Hayao Miyazaki. E o filme vai contar a história de Chihiro, que é uma garota de 10 anos que, ao se mudar com seus pais para uma cidade nova, acaba entrando em um mundo misterioso e repleto de espíritos, criaturas mágicas e principalmente desafios. O filme já começa com uma simples parada na estrada e logo vai se transformar nessa jornada. A Chihiro precisa encontrar coragem e inteligência para sobreviver nesse lugar minimamente estranho, enquanto ela tenta encontrar o caminho de volta para sua casa. Eu bati no microfone aqui, então talvez tenha pegado isso, foi mal. A Viagem de Chihiro não é só um desenho animado, mas também é uma experiência que mistura fantasia, folclore japonês e uma bela mensagem sobre amadurecimento. Esse filme, apesar de ter toda essa mensagem sobre amadurecimento, é uma obra infantil que foi um alvo de algumas grandes teorias da conspiração que eu vou contar pra vocês agora. A primeira e mais controversa teoria é a de que o filme seria uma metáfora para prostituição infantil. E sim, a gente já começou muito bem, né? As supostas evidências que corroboram para isso são: no Japão, Yukako, que são os bairros de prostituição, possuem casas de banho que são semelhantes às que aparecem no filme, que até então foda-se. As mulheres que trabalham nesses locais precisam adotar um novo nome, como acontece com Chihiro, que se torna Sen. Yubaba representa a madame de um bordel e que controla as meninas e as suas identidades. E o fato de que a Chihiro precisa trabalhar para recuperar sua liberdade reflete muito sobre as mulheres desses locais, que você sabe quais são, eu não preciso falar muito. Eu, honestamente, acho que essa última pode até funcionar como um simbolismo se você tentar forçar muito, mas no geral, eu acho que essa teoria da conspiração é muito forçada. Essa teoria foi tão forte que fez o filme ser censurado ou até mesmo rebaixado de classificação indicativa em alguns países, como a própria China, que tem leis extremamente rígidas sobre temas que possam sugerir qualquer tipo de exploração infantil. A segunda teoria diz que o personagem sem face representa a corrupção e o abuso de poder. O personagem sem face, ou Kaonashi, é um dos mais enigmáticos do filme. Algumas teorias dizem que ele representa um predador, enquanto outras afirmam que ele simboliza a corrupção do dinheiro. As evidências que corroboram para isso são: ele oferece o ouro para os funcionários das casas de banho, que imediatamente mudam a atitude e começam a tratar ele com um pouco mais de respeito. Quando ele é rejeitado pela Chihiro, ele se torna violento e devora as pessoas. Isso pode simbolizar como a riqueza e o poder corrompe, tornando as pessoas vazias e insaciáveis. Essa interpretação também gerou polêmica na China e algumas partes da Coreia do Sul, onde algumas análises sugerem que era uma crítica indireta à figura do governo e da elite. A terceira teoria diz que o filme seria uma representação da morte e do mundo espiritual. Algumas pessoas até acreditam que a Chihiro tá, na verdade, morta e presa em um limbo espiritual, e ela precisa resolver as pendências antes de seguir em frente. O filme começa com a Chihiro atravessando um túnel, um símbolo comum de transição para um outro mundo, nesse caso, mundo espiritual. Os pais da Chihiro se transformaram em porcos, o que é algo semelhante ao conceito budista de punição kármica, e no final a Chihiro volta do túnel, mas os seus pais não se lembram de nada, como se a jornada dela nunca nem tivesse acontecido. Apesar do Miyazaki nunca ter confirmado essa teoria, ele disse que ele queria criar um mundo espiritual baseado no folclore japonês. Essas interpretações fizeram com que a Viagem de Chihiro enfrentasse alguns problemas de censura, principalmente na China, onde ele foi editado para reduzir elementos que pudessem ser associados à exploração infantil e o mundo espiritual. É válido lembrar que o governo chinês tem muitas restrições para conteúdos ligados a fantasmas e vida após a morte. Sabe só por quê?
Mágico de Oz é um clássico do cinema de 1939 que acompanha a Dorothy, uma jovem do Kansas que é levada por um tornado para a terra mágica de Oz, perdida nesse mundo colorido e cheio de criaturas fantásticas. Ela embarca em uma jornada pela estrada de tijolos amarelos, onde ela encontra o poderoso Mágico de Oz que pode ajudar ou não ela a voltar para casa. Esse filme em si teve uma produção muito conturbada e isso é pauta para um vídeo inteiro que eu inclusive quero muito fazer, mas esse seria meu primeiro mini-doc, então vai levar muito tempo para fazer porque é muita informação, tem muita coisa sobre esse filme que é bem bizarro. A primeira e a mais famosa teoria aponta que teria um Munchkin enforcado em uma das cenas do filme, onde supostamente ele teria se desvivido no set de gravação do filme, onde a silhueta dele seria bem visível na cena da estrada de tijolos. Olha, essa aqui eu não vou nem me esforçar muito ou elaborar porque ela é fake. Desculpa, eu estraguei. Inclusive, às vezes eu fico genuinamente preocupado com a criatividade das pessoas pra inventar algumas teorias, porque puta que pariu, cara. Como é que vocês chegaram nessa conclusão? A suposta figura enforcada era, na verdade, uma grande ave de cenário, como uma garça ou qualquer outra coisa colocada no set para dar algum efeito de floresta. Mas o tiro aparentemente caiu pela culatra. Caiu pela culatra? Eu não lembro como que é essa expressão. Enfim. A segunda teoria diz que o livro original era uma crítica ao sistema monetário americano. Agora a gente vai muito longe, mas vamos lá. Alguns estudiosos afirmam que O Mágico de Oz, o livro original, no caso, era na verdade uma metáfora para debates políticos e econômicos dos Estados Unidos no final do século XIX. Olha, agora a gente vai muito longe. A estrada de tijolos amarelo representa o padrão ouro. O padrão ouro era um sistema monetário usado no passado, onde o valor da moeda de um país era diretamente ligado à quantidade de ouro que ele possuía. Ou seja, as cédulas de dinheiro poderiam ser trocadas por uma quantidade fixa de ouro. Nos Estados Unidos, no final do século XIX, houve um grande debate sobre manter o padrão ouro ou adotar a prata como base monetária. Muitos fazendeiros e trabalhadores queriam o uso da prata, pois acreditavam que isso iria tornar o dinheiro mais acessível, enquanto os banqueiros e empresários preferiram manter o ouro, pois ele mantinha o ecossistema mais estável. Enfim, continuando. A teoria sobre o Mágico de Oz diz que a estrada de tijolos amarelos ou dourados representa esse padrão ouro, enquanto os sapatos prateados da Dorothy, na versão do livro, no caso, simbolizam a ideia de que a prata poderia ser a solução para os problemas econômicos do povo. Isso transformaria a história do livro em uma metáfora sobre política e economia da época. Enquanto o espantalho representa os agricultores, o homem de lata, os trabalhadores industriais, o leão covarde seria os políticos sem coragem. O Mágico de Oz representa as figuras políticas manipuladoras que criam ilusões de poder. Eu não sei muito bem o que dizer sobre essa teoria, eu sei que ela existe. Eu não vou opinar muito sobre ela porque eu não tenho um contexto histórico bom o suficiente para poder opinar sobre ela, mas eu boto fé que ela existe. O Mágico de Oz foi um outro filme que sofreu muito com a maldição do elenco. E eu já falei um pouco sobre isso no meu último vídeo sobre O Exorcista, que na realidade não foi nem o último vídeo, né? Teve um outro vídeo depois desse. Mas eu falei sobre a maldição do elenco no filme do Exorcista. Enfim, a produção de O Mágico de Oz foi repleta de problemas e acidentes que levaram muitos a acreditar que o filme era amaldiçoado. Desde intoxicação por maquiagem até queimaduras graves. Os bastidores desse clássico foram tão dramáticos quanto a história do próprio filme. A atriz Margaret Hamilton, puta que pariu, eu acertei de primeira, que interpretou a temível bruxa má do oeste, sofreu um dos piores acidentes do set. Durante a cena em que uma das personagens desaparece em uma nuvem de fumaça, ao sair do castelo, o efeito especial falhou. A plataforma que deveria levar ela para baixo atrasou, e aí as chamas usadas no efeito acabaram atingindo o rosto e as mãos dela. A maquiagem verde à base de cobre que ela usava era altamente tóxica e isso só piorou mais ainda a situação. A Margaret ficou semanas internadas e quando ela retornou, ela se recusou a fazer qualquer outra cena envolvendo fogo. A dublê dela, a Betty Danko, também sofreu queimaduras quando ela gravou uma cena com uma vassoura que soltava fumaça. O ator Buddy Ebsen foi originalmente escalado como Homem de Lata, mas quase morreu por causa da maquiagem prateada. O figurino tinha pó de alumínio
como parte da pintura corporal. Após alguns dias de gravações, o Epstein começou a sentir dores intensas no peito e uma grande dificuldade de respirar. Ele foi internado às pressas com envenenamento por alumínio, olha que legal, e passou semanas no hospital. Esse filme em si, ele tem muita coisa bizarra por trás e eu tô querendo realmente fazer um vídeo próprio pra ele, e eu até evitei falar um pouco sobre uma das principais polêmicas, que é o caso da Judy Garland no geral, e como isso afetou toda a carreira dela, porque isso vai tudo para o mini doc que eu quero fazer. Então talvez esse vídeo inteiro seja só uma propaganda para um mini doc que não tem nem data para sair ainda. Mas é isso aí. Aí vocês esperam sair e se ficar bom, vocês dão like. Assim como vocês vão dar like nesse vídeo, porque eu sei que ele vai ficar bom também, né? Então, além disso, a Disney tem a sua parcela de teorias da conspiração, lendas urbanas envolvendo seus filmes, e eu separei algumas para comentar. Em O Rei Leão, de 1994, uma cena onde o Simba se deita em um penhasco e a poeira levanta fazendo um vento que supostamente forma a palavra sex. Tava demorando pra aparecer alguma referência sobre sexo nesse vídeo, né? Tem que ter em todos os vídeos, não é possível. Isso levou algumas pessoas a acreditar que a Disney colocou algumas mensagens subliminares no filme. E eu lembro que eu via muito essa teoria em diversos vídeos sobre teorias da conspiração, principalmente envolvendo a Disney. Cara, a verdade é um pouquinho menos dramática que isso tudo, mas vamos lá. Os animadores afirmaram que a palavra, na verdade, era SFX, que é uma sigla em inglês para efeitos especiais. Ou seja, era uma homenagem para a equipe de efeitos visuais. Mas realmente, se você olhar aquilo ali, parece. Enfim, em A Branca de Neve e os Sete Anões, no final do filme, a rainha desaparece após ser atingida por um raio, mas o corpo dela nunca é mostrado. Algumas teorias sugerem, inclusive, que a velha do caralho não morreu e ela acaba se tornando a bruxa que aparece no espelho no final da história. Peter Pan e o Anjo da Morte. Segundo essa teoria, o Peter Pan não leva essas crianças para a Terra do Nunca para viver aventuras, mas sim para o além. Olha que legal. A teoria sugere que a Terra do Nunca é uma metáfora para o céu e que as crianças que vão para lá já morreram. O próprio autor do livro, o J.M. Barrie, escreveu que as crianças que vão para a Terra do Nunca nunca crescem, o que alimentou ainda mais essa teoria. E para finalizar, A Pequena Sereia, o padre estava de pau duro. Em uma cena no casamento entre o Eric e a Úrsula, disfarçadamente, o padre fica feliz até demais em ver que os dois estão casando. Os animadores dessa cena explicaram que era apenas o joelho do personagem, mas a cena foi alterada nas edições posteriores para evitar essa polêmica, porque todo mundo viu que o cara ficou de pau duro, né? A Disney não aguentou o rajadão. Existem diversas histórias envolvendo lendas urbanas e os bastidores de vários filmes. Essas histórias muitas vezes conseguem, inclusive, dar uma cara nova pro filme, como foi com o Mágico de Oz. Mas também é válido lembrar que muitas dessas coisas são só teorias da conspiração e não devem ser levadas como verdade absoluta até que se prove o contrário. Isso aí, mais um videozinho acabando. Esse é aquele tempo que eu dou pra você deixar um likezinho, se inscrever, comentar, fazer sua crítica e sugestão pro próximo vídeo, que eu tô começando a ficar um pouco sem ideia. Eu tô evitando falar um pouco sobre terror agora, porque tá saindo muito vídeo de terror e talvez o canal comece a ficar um pouco nichado por isso, por mais que eu seja um grande fã de terror. E é isso. Obrigado.